A parada é o seguinte, ó. Todos os campeões da temporada 23-24, videozinho do Eurofut, vocês vêm comigo aqui. Com o fim da Eurocopa, encerrou-se oficialmente a temporada 2023-2024. Perfeito. Então é a oportunidade perfeita pra gente voltar um pouquinho no tempo e relembrar todos os campeões aí Europa fora, beleza? Eu tenho certeza que tem umas coisas que aconteceram que você não lembrava. Vamos e a ver. gente já abre a nossa lista no suposto berço do futebol, a Inglaterra. O torneio que abre a temporada por lá é a Supercopa da Inglaterra. Cole Palmer fez gol jogando pelo City, se eu não tiver enganado. E o Manchester City de Pep Guardiola sempre levou vantagem contra o seu ex-pupilo o Arteta, que comanda o Arsenal, mas dessa vez os Gunners riram por último. O jogo tava 0 a 0 Ah, não, foi ano passado, eu tô confundindo. até que o gelado Não, tô confundindo não, aí, ó. Cole Palmer, pelo City. Palmer, sim, ele ainda estava no City no Caralho, começo tô confundindo não, vem comigo, caralho. da temporada e meteu gol no jogo importante, Ah. abriu o placar e saiu apontando pro Calvin Phillips. E aí no finalzinho dos acréscimos o Trossard arriscou um chute despretensioso, a bola desviou e ele empatou o jogo assim no apagar das luzes. Foi pros penais, o De Bruyne mandou no travessão e aí apareceu o herói do Arsenal, que Mas pra chutar numa quarta de final de Copa do Mundo contra a gente, o De Bruyne não chuta no travessão, não chuta pra fora. Aí ele chuta direito, né? Aí ele acerta o chute da vida dele, né? Engraçado isso aí. naquela época ainda era titular o Ramsdale, que catou um penal do Rodri. O Arsenal converteu todas as penalidades Rodri, que o pessoal tá falando que tem que ganhar a bola de ouro, esse Rodri? Que eu gosto muito, mas esse, calma aí, gente. e foi campeão então da Supercopa da Inglaterra. Rams de titular, Palmer ainda no City, parece uma eternidade atrás, mas faz coisa aí de um ano só. Ah, na época o Guardiola era até careca, vocês viram? Hoje em dia mudou. Não mudou bosta nenhuma. Já na Copa da Liga, a sensação da competição foi o valente Middlesbrough, que chegou até as semifinais e ousou sonhar diante do Chelsea, mas tomou uma sapecada de 6 a 1 em Stamford Bridge. Na grande final, o Chelsea enfrentou o Liverpool já aí sabendo que o Klopp ia embora, né? E inclusive o técnico alemão nessa final colocou uma pá de gurizada ali dos Reds pra jogar. E o fato é que foi uma partidaça essa final, tá? Os goleiros Petrovic e Kelleher fizeram baitas defesas, teve gol anulado do Sterling, teve gol anulado do Van Dijk, teve bola na trave pros dois lados. E no finzinho da prorrogação é que o Van Dijk apareceu na área de cabeça e o xerifão meteu 1 a 0 pra dar esse título aí pros Reds, que foi o único troféu nessa temporada de despedida do Klopp, né? Indo agora pro torneio mais tradicional, né? A Copa da Inglaterra dessa temporada reservou várias histórias legais. Uma delas foi o Maidstone, equipe da Foi o City também que ganhou a Copa da Inglaterra, não? Ou eu tô confundindo? Já nem lembro mais essa altura. Não, a Copa da Inglaterra foi o United. É isso? sexta divisão inglesa que chegou até as oitavas de final. Detalhe, no caminho eles eliminaram o Ipswich, que acabou subindo pra Premier League. Mas o sonho do Maidstone acabou quando eles enfrentaram outra surpresa da competição, o Coventry, que acabou metendo 5 a 0 e esses que caras perdeu pro aí United, é isso simplesmente chegaram até as semifinais É e quase protagonizaram uma das histórias mais incríveis da temporada. Isso Teve aquela treta do Anthony lá e tal. porque eles estavam tomando de 3 a 0 dos Red Devils, quando eles conseguiram buscar o empate. E na prorrogação chegaram a virar o jogo. O gol foi anulado por um impedimento e aí nos pênaltis o Manchester United foi pra final. Eles que já tinham vencido o Liverpool no caminho com aquele 4 a 3 absurdo, outro jogaço incrível, chegaram pra finalíssima no derby de Manchester sem serem favoritos, claro, mas a taça ficou mesmo com o lado vermelho da cidade, porque os caras venceram por 2 a 1, com gols do Garnacho numa falha bizonha do Vardiol e do Kobe Mainoo, molecada jovem do United decidindo um confronto gigantesco contra o City, não foi? É, o Manchester City na temporada passada, agora já retrasada, tinha ganhado tudo. Esse ano não foi tão do mesmo jeito. Foi mole essa final não, tá? E fechamos o turno na Inglaterra com a badalada Premier League. Nas primeiras 10 rodadas, tivemos um Aqui foi o City. líder que poucos poderiam imaginar. Exatamente, acabou a 10ª rodada, era o Tottenham, que tava em primeiro lugar. Naquele momento, eu já tava metendo o stop the count. Podia ter acabado ali mesmo a Premier League, né? Mas o fato é que continuou e meio que ficou uma corrida de 3 cabeças, né? Arsenal, City e Liverpool pelo título, mas Que no final deu City. Nossa, que novidade, que surpresa. primeiro o Liverpool deu umas tropeçadas, deixou a disputa ali entre os outros dois. E aí foi a vez dos próprios Gunners deixarem pontos pelo caminho. E o City já sabe, a fama de tubarão não é à toa, não é a primeira vez que eles fazem isso. Esperaram o momento certo, deram o bote e levaram a Premier League mais uma vez. Foi o primeiro clube a conseguir o campeonato inglês 4 vezes consecutivas na história. Nem o Sir Alex Ferguson conseguiu esse feito. Phil Foden foi eleito o craque da competição, que teve outro destaque agora negativo, né? O Sheffield United foi rebaixado tomando 104 gols.
Caraca, eu nem sabia disso. Cara, impressionante, né? É a pior defesa da história da Premier League. E também vale ressaltar a grande campanha do Aston Villa, que voltou pra Champions League pela primeira vez depois de 41 anos. Bom, vamos diretamente para a Espanha agora. Começamos falando da La Liga, onde o Real Madrid foi campeão pela 36ª vez, se isolou ainda mais, né, como o time espanhol com mais títulos da Liga aí. Só que diferente do habitual nessa temporada, em vez de a gente ver o Barcelona, o Atlético brigando pelo título, na verdade a gente teve o Girona, que ficou invicto nas primeiras rodadas, que chegou a brigar ponto a ponto com o Real Madrid. Até que teve aquele jogo de Real Madrid e Girona que o Ian Couto literalmente saiu chorando, né? Que não aguentou. Pelo topo da tabela, que teve o artilheiro da liga, o Dovbyk, com 24 gols, e que no final ficou em terceiro lugar, mas ainda assim foi uma campanha bem surpreendente, né? Inclusive os caras estarão na Champions. Indo pras Copas, na Supercopa Espanhola, o Real Madrid também papou o título. Hat-trick do Vini. Foi com direito ao amasso de 4-1 pra cima do Barcelona na final, com show de Vini e Rodrigo, principalmente o Malvadeza, que meteu um hat-trick. Enquanto isso, na Copa do Rei, emoção não faltou. O Real Madrid foi eliminado nas oitavas pro Atlético de Madrid, num jogo absolutamente alucinante, mas o que poucos imaginavam é que não ia ser só o Real Madrid que ia ficar pelo caminho, não. O próprio Atlético e o Barcelona foram doutrinados pelo Atlético de Bilbao, que alcançou a final para enfrentar o Mallorca. Uma final bem improvável, né? A gente teve um bom jogo, 1-1 no placar normal, e depois nos pênaltis o Atlético de Bilbao foi campeão. Com detalhe, quem jogou um absurdo nessa Copa do Rei foi o senhorzinho Que o Barcelona tá doido com ele, a gente acabou de ver, né? Baita jogador. Nico Williams, que das quartas de final pra frente só faltou fazer chover, já dando um gostinho do que a gente veria em outra competição, né? E se na Espanha parece que o Real Madrid tá ficando bem à frente dos rivais, né? Na Itália talvez a gente tenha um cenário similar. Será que é o momento da Inter de Milão fazer uma pequena dinastia? Isso porque começando pela Supercopa Italiana, a Inter levou a taça depois de passar pela Lazio sem sustos com um 3-0. E aí depois da final contra o Napoli sofreram um pouquinho, mas o Lautaro Martinez salvou o time nos acréscimos. Exatamente, Lautaro metendo gol nos acréscimos de um jogo que acabou 0-0 para dar o título pro seu time. E não só o título qualquer, né? A Inter foi tricampeã consecutiva da Supercopa Italiana. E se na Supercopa o Lautaro foi herói, na Copa da Itália ele meio que acabou saindo como vilão. E na Champions também, que perdeu o pênalti. Isso porque El Toro perdeu um pênalti na derrota da Inter nas oitavas de final pro Bolonha, de virada por 2-1. O Bolonha ficou pelo caminho e a final foi entre Atalanta e Juventus. A Atalanta que meio que é uma surpresa, mas nem tanto, porque já tem um bom tempo que a gente vem se acostumando a ver os caras brigando por coisas maiores aí, né? Mas infelizmente pra equipe de Bérgamo, a Juventus jogou no contra-ataque esse jogo inteirinho, o Vlahovic brocou. E Ladea acabou ficando com o vice, mas eles teriam um momento deles de redenção também. Enquanto isso, no campeonato italiano, a gente teve o próprio Bolonha do Thiago Motta sendo uma baita surpresa positiva. Thiago Motta que agora tá na Juventus, se não me engano. O Napoli sendo uma surpresa negativa, né? Um campeão que na temporada seguinte fica em 10º, né? Um desempenho ridículo. E aí quem se aproveitou disso tudo foi a Inter de Milão, que liderou o campeonato aí de ponta a ponta, né? E foi campeã com o próprio Lautaro Martinez sendo artilheiro com 24 gols. Chegamos... Aqui vai dar Bayern de Munique, pô. Com o Kane lá, fazendo 50 gols na temporada, o Bayern de Munique vai ganhar tudo. Na Alemanha, e a Bundesliga dessa temporada 23-24 foi uma das melhores em muito tempo, mas vamos por partes, beleza? Isso porque a temporada lá começou com a Supercopa da Alemanha, onde a gente teve a primeira grande surpresa, quando o RB Leipzig massacrou o Bayern de Munique por 3-0 com um show do Dani Olmo. Me fala quem que tava estreando nesse dia. Apenas fale, apenas fale. Que anotou um hat-trick justo na estreia de Harry Kane, impedindo que ele ganhasse seu primeiro troféu na carreira. E Harry Kane e Dani Olmo no campo ao mesmo tempo, daria mais uma historinha nessa temporada, né? Mas segura que a gente vai pra Copa da Alemanha, onde o Bayern de Munique mais uma vez mostrou que não era a temporada deles, né? Quando eles foram eliminados pro Saarbrücken da 3ª divisão. E aliás, a história do Saarbrücken foi brilhante, né? Porque eles não só tiraram o Bayern, como depois eliminaram também o Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach, 3 times de Bundesliga pra chegar na semifinal, quando eles foram eliminados aí pro Kaiserslautern. Por falar no Kaiserslautern, eles foram pra final pra enfrentar o implacável Bayer Leverkusen, e mesmo tendo um jogador a mais no segundo tempo inteirinho ali, né, o Leverkusen acabou se impondo e vencendo por 1-0. E se o título da Copa da Alemanha já era histórico pro Leverkusen, o que eles fizeram na Bundesliga foi ainda mais impressionante. Sob o comando do Xabi Alonso e com o craquinho Florian Wirtz, o Bayer Leverkusen surpreendeu a Europa inteira ao ser campeão da Liga Alemã pela primeira vez na sua história, e ainda por cima de maneira invicta. Os caras não perderam um joguinho sequer, e pra fechar... E acabou que o Xabi Alonso ficou mesmo, né, cara?
uma porrada de time falando em Xabi Alonso, sendo sondado em tudo quanto é canto aí, mas acabou que ficou. Um negócio com chave de ouro, eles foram o primeiro time que conseguiu impedir essa dinastia do Bayern de Munique de prosseguir, né? O Bayern tinha sido campeão 11 vezes consecutivas, cara. E o Leverkusen não só interrompe, como de forma invicta. Foi um negócio absurdo, pô. Com todo respeito a alguns outros campeões que eu mencionei nesse vídeo, mas esse título do Leverkusen aqui é um que vai ser lembrado talvez por 20, 30, 40, 50 anos. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre essa temporada mágica dos caras, vale a pena assistir, tá? E o Harry Kane ficou com o título de artilheiro da Bundesliga. Vamos para a França, onde o PSG estava passando por muitas mudanças. Neymar saiu, meu interesse sai junto. Agora sem Neymar e Messi, como é que seria o Paris Saint-Germain? Bom, eles seguiram completamente soberanos lá no país, né? Normal. No que acabou sendo a última temporada de Mbappé por lá, os parisienses começaram 23-24 vencendo a Supercopa da França. Beraldo campeão, hein? Ó, Beraldo campeão. 2-0 pra cima do Toulouse. Na Copa da França não foi diferente, eles não entraram pra perder. O PSG ficou com o caneco derrotando o Lyon por 2-1 com um show de Dembélé na final. E na Ligue 1, pra surpresa de todo mundo, o Paris Saint-Germain foi mais uma vez campeão. Mesmo com aquela situação chata que envolveu o Mbappé, que o clube viu que ele não ia ficar, aí o Luiz Henrique começou a botar ele no banco às vezes, e dava uma justificativa horrenda de não, a gente tem que se preparar pra jogar sem Mbappé e tal. Um negócio que não fazia sentido, mas de qualquer maneira o Paris não teve a menor dificuldade em vencer a Liga sem nem fazer muita força, né? Com um Vitinha bem demais, o Barcola surgindo ali também como um grande talento. Mas e na Champions, deu bom ou nem? Fala pra mim. O Paris foi campeão com o pé nas costas. E se na França o PSG venceu tudo, em Portugal as coisas ficaram muito mais divididas. Olha só que interessante. Começa que na Supercopa de Portugal a gente teve de tudo um pouco ali em Benfica contra... É ele aqui? O gigantesco da colina? É ele? Isso aqui é claramente uma cruz de malta. Estão tentando esconder, mas não me esconde não. Porto teve gols, catimba, expulsão e no final melhor para as águias que venceram os rivais por 2-0. É ele aqui no troféu também? É ele? É ele? E ficaram com a taça. Só que na Taça de Portugal foram os dragões que riram por último. Na final contra o Sporting também tivemos expulsão e também tivemos virada, com o Porto vencendo na prorrogação com um gol de pênalti do Taremi. Com um detalhe, o cara do Porto na competição foi o Evanilson, brasileiro que foi artilheiro da Taça de Portugal com 8 gols e ainda brocou o seu na final. Os comandados do Sérgio Conceição cravaram ali o tricampeonato consecutivo. E se a Supertaça foi do Benfica e a taça foi do Porto, nada mais justo do que o Sporting ficar com a Liga. Numa campanha brilhante com 90 pontos, 96 gols marcados e apenas 2 derrotas, os Leões foram campeões nacionais com 10 pontos de vantagem para cima do Benfica. Os caras dessa conquista aí foram o Pedro Gonçalves, um dos melhores passadores da competição com 12 passes para gol, e claro, o Gyökeres, que meio que surgiu do nada e não conseguiu parar de fazer gol, terminando a liga como artilheiro, 29 bolas na rede. A gente costuma cobrir aqui os top 7 países da Europa, né? Que são os 6 que a gente falou agora. E o último que vai fechar a lista, que é a Holanda. Nossa. Pô, foi um ano bem surpreendente pro futebol holandês, né? Isso porque o gigante Ajax teve uma temporada terrível, suspendeu o diretor-geral, demitiu o treinador em meio ao pior início da história do time no campeonato, teve ídolos chamando o elenco de merda e tantas outras coisas terríveis, por exemplo... A típica confusão que aconteceria fácil no Vasco. Eu facilmente consigo imaginar o Edmundo falando mal dos jogadores. Os caras chegaram a ficar na vice-lanterna da Eredivisie e estavam tomando de 3-0 pro Feyenoord quando a torcida tacou sinalizador no gramado e o jogo foi suspenso. Um caos completo no clube, uma temporada... No Vasco isso aqui dava punição, ficava 6 meses sem poder usar São Januário. Pra esquecer, né? Enquanto isso, os outros colossais na Holanda, Feyenoord e PSV, se aproveitaram da situação. O Feyenoord foi campeão da Copa Do Arne Slot, que foi pro Liverpool. da Holanda, vencendo o NEC na final por 1-0 e ainda brincou com o Ajax na liga, metendo 6-0 no encontro. Já o PSV ganhou a Supercopa da Holanda contra o próprio Feyenoord e também foi campeão da Eredivisie. E esse aqui é um dos títulos nacionais que a gente tem que mais destacar nessa temporada. O PSV assumiu a ponta ainda na terceira rodada e não perdeu mais a liderança, e no caminho ainda meteu um 5-2 contra o Ajax. Todo mundo surrando o Ajax nessa temporada, cara. Ao todo, o PSV fez 91 pontos, perdeu apenas uma vez
E é uma doideira, mas eles marcaram 111 gols na Eredivisie. Uma campanha simplesmente sublime e com um grande destaque sendo ele, tão criticado por vocês aí da mídia, De Jong. Luuk de Jong, o próprio, simplesmente teve 44 participações diretas em gol no campeonato holandês. Protagonista e craque da liga de longe. E por falar de liga, a gente para de falar agora dos países de forma agrupada e vamos falar de competições continentais, né? Começando pela Conference League. Esse torneio que é o terceiro escalão continental, mas que vem se tornando muito importante para times ali menores ou equipes de países que não tem a força de Aqui deu Rodinei FC, não foi? repente para competir por um título de Champions ou coisa do tipo. A final desse ano foi entre Olympiacos e Fiorentina e olha, foi um dos jogos já jogados na história, com certeza. Mas a partida, embora não tenha sido assim um primor para os olhos, né? Mas acabou ficando marcada por uma história muito legal, porque na prorrogação o marroquino Al-Kaabi, que tem uma baita história de vida bacana, né? Marcou o gol da vitória do Olympiacos, consagrando um primeiro título continental para um clube grego na história e consagrando também Rodilindo campeão da Europa. Pega essa. Não tem como me achar feio, cara. Eu sou o Rodilindo. Tá doido. Ah, e a Fiorentina foi bivice consecutiva da Conference. Bom. Algo que certamente dói muito, né? Mas eles podem ficar tranquilos que não foram os únicos bivices nessa temporada. Agora a gente vai pra Europa League, que teve uma das histórias mais surpreendentes, porque na final a gente tinha a Atalanta, que era de certa maneira uma surpresa também, afinal os caras deixaram o Liverpool pelo caminho, por exemplo, e que enfrentavam o Bayer Leverkusen, que vinha dessa temporada brutal, completamente invicto, buscando uma tríplice coroa invencível, algo que seria um feito histórico pro esporte, né? E os caras chegavam como favoritaços, sem dúvida nenhuma. Só que eles tinham que ter combinado com a Atalanta, porque os comandados do Gasperini não quiseram saber e atropelaram os alemães por 3-0, tirando Lookman atropelou esse a jogo. invencibilidade de 51 jogos do time do Xabi Alonso e com destaque total pro nigeriano Ademola Lookman, que simplesmente meteu um hat-trick na final. Só isso. Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Já na Champions League, olhando pra trás agora, a gente consegue perceber como muito do que aconteceu na competição nasceu ali no grupo da morte. Era um grupo onde muitos tratavam o Dortmund como um azarão, mas no final das contas eles terminaram em primeiro, na frente do Paris, que também classificou, do Milan e do Newcastle. E chegando no mata-mata, teve uma história Newcastle chegou a ganhar do PSG, acho que no jogo de ida do grupo, e acabou que depois ficou em último colocado. bacana, que foi o Arsenal voltando para as quartas de final da Champions depois de 14 anos. Foi no sufoco, é verdade, né? Passando nos penais aí pelo Porto e depois sendo eliminados para o Bayern de Munique. Por falar em quartas de final, tivemos mais uma vez o confronto que vem Jogaço. sendo dois bambambãs aí Jogaço. da Europa nos últimos anos, né? Manchester City e Real Madrid, com os espanhóis avançando nos pênaltis e depois vencendo o Bayern na Aquele gol de falta, acho que do Bernardo Silva, bem no comecinho do jogo. Aí depois o Real Madrid vai lá e resolve responder também. Loucura. semifinais, com o Vini Júnior arrebentando e, claro, com o craque, talismã, estrela, Rosselu brilhando no finalzinho do confronto de volta contra o Bayern de Munique para colocar o Real Madrid em mais uma final de Champions. Do outro lado, teve uma goleada do PSG pra cima do Barcelona por 4-1, né? No jogo que o Ronald Araújo foi expulso. E aí teve mais uma vez PSG contra Dortmund. Eles já tinham se enfrentado duas vezes lá no grupo da morte. E agora no mata-mata, valendo vaga na final, o PSG bem que tentou, martelou, mas o Dortmund defendeu muito bem e venceu as duas partidas por 1-0 e se classificando pra final aí depois de mais de 10 anos, né? Mas vocês sabem, a final foi contra o Real Madrid ali. Os sonhos acabam quando enfrenta os merengues, né? Não teve jeito. Mesmo sendo um momento ali de emoção por causa da despedida do Marco Reus e com o Dortmund fazendo um bom jogo. Cara, esse lance do ADM, ele poderia muito bem ter feito o gol, aberto o placar e o bagulho poderia ter sido outro. Mas poderia, não fez. Especialmente um brilhante primeiro tempo, o Real Madrid se sagrou campeão mais uma vez. Foi a 15ª com gols do Vini Júnior e do Carvajal, eles meteram 2-0 nessa final que ficou marcada por dois motivos. Para os brasileiros, a gente viu pela primeira vez um Brazuca meter gol em mais de uma final de Champions. É a segunda já que o Vini broca. Caralho, nenhum outro tinha conseguido fazer em duas finais? Pô, que da hora. E pra história da Champions, foi a última final de uma Champions League nesse formato. Vale lembrar que pra temporada 2024-2025 a gente vai ter a exclusão da fase de grupos e uma nova fase de liga, meio que pontos corridos, antes do mata-mata, que parece complicado, mas é fácil de entender. A gente fez um vídeo aqui mostrando tudo pra você entender exatamente o que tá acontecendo.
E se a temporada de clubes acabou, a de seleções ainda estava começando praticamente, porque vinha aí a Eurocopa 2024 disputada na Alemanha. E começou com os anfitriões metendo um 5-1 na Escócia, né? Foi muito empolgante e tal. Mas depois a Eurocopa foi dando uma esfriada, até porque muitas das seleções mais fortes ali começaram a jogar um futebol que era no mínimo contestável. Foram os casos da França, com o Mbappé bastante apagado, né? O caso também de Portugal, que o Cristiano Ronaldo até tentou bastante, mas saiu sem marcar nenhum gol. E principalmente o caso da Inglaterra, que jogou um futebolzinho modorrento a competição inteira. Modorrento é um excelente adjetivo. Que deu sono, né? Mas no final das contas, o time do Southgate foi ali de vitóriazinha chorada em vitóriazinha chorada, avançando e chegou na final. Pra isso, tiveram que contar com gols salvadores do Bellingham contra a Eslováquia, do Saka contra a Suíça, do Watkins contra a Holanda, mas chegaram. E chegaram pra enfrentar a grande sensação da Eurocopa, que foi a Espanha. O time comandado por Luis de la Fuente, né? Mais recentemente batizado de Guardióculos. Jogou um futebol muito bom, conseguiu extrair o melhor de alguns jogadores contestados como o Fabián Ruiz, o Cucurella, e viu o time funcionar muito bem, especialmente com a trinca de meio campo ali de Rodri, Fabián e Dani Olmo, que acabou virando titular durante a competição, e com os pontas Yamal e Nico, que brilharam demais, ajudando a Espanha a passar em primeiro no grupo, eliminar a anfitriã Alemanha pelo caminho, eliminar essa França fortíssima e chegar na finalíssima para fazer o bem vencer. Nico Williams O bem vencer, ótimo. marcou com o passe do menino Yamal. O gelado Palmer empatou, mas o Oyarzabal botou a fúria de novo na frente. No finalzinho, garantindo o título com... E garantindo que Harry Kane, mais uma vez, sendo esse provavelmente o último ano sem título. Porque não é possível que vai jogar mais... A próxima temporada inteira não vai ganhar nada, tá ligado? 100% de aproveitamento e mais. A Espanha se tornou a única seleção na história a conquistar a Eurocopa 4 vezes. E lembra daquele lance que eu falei lá no começo de Dani Olmo contra Harry Kane na Supercopa da Alemanha? Pois é, aqui foi de novo o que aconteceu, porque o Kane buscava mais uma vez seu primeiro troféu e mais uma vez foi o Dani Olmo a pedra no sapato. Dessa vez não metendo gol, mas tirando uma bola em cima da linha no finalzinho do jogo para garantir o título espanhol. Mais uma vez impedindo o Kane de ganhar o título. E lembra também que eu falei dos bivices, né? Pois é, além da Fiorentina, a Inglaterra se tornou a primeira seleção na história a ser vice 2 vezes consecutivas na Eurocopa. O nosso foco aqui é futebol europeu, mas pra não dizer que a gente não falou, Copa América teve a Argentina como campeã. Antes os caras não ganhavam nada, agora eles não param de ganhar tudo que disputam, né? E nós que é bom nada, né? Nós que é bom. Mas a conexão que a gente faz aqui é que o título da Argentina veio justamente com uma vitória de 1-0 com um gol salvador do Lautaro, como ele já tinha feito parecido lá na final da Supercopa da Itália contra o Napoli, né? 2 coisas importantes antes de vocês saírem, tá? Primeiramente, a gente costuma cobrir 7 países, o que já é bastante coisa, mas em geral a gente acaba não falando muito de campeonato belga, ou grego, ou romeno, e por aí vai, beleza? Mas também pudera, né? Se alguém reclamar que os caras não estão fazendo vídeo sobre o campeonato romeno, me ajuda aí. Outro fator importante é que esse vídeo aqui foi mais pra resumir os campeões. Nas minhas contas, a gente falou de 26 campeonatos, não tem como botar todos os detalhes, certamente coisas muito interessantes passaram batido aí, né? Mas o objetivo do vídeo era relembrar os campeões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like antes de sair, que ajuda muito o nosso canal. E nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou! Vidiaço, muita coisa realmente eu não lembrava. Os pontos lá, a galera que tomou uma quantidade de gol que eu nem sabia. Mas, pô, da hora. Massa relembrar. Vidiaço, pô. Mano, o Eurofoot não tem erro, não. O Eurofoot é bom sempre, tá ligado?